temos ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver com a nossa preocupação com o amanhã, com o futuro ou com daqui a pouco. Pode ser daqui a 10 minutos. Quem tem um nível de ansiedade extremo, ele acaba, né, com a síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury fala e retrata muito bem isso, né, que são pensamentos a todo tempo, não para, e é uma preocupação que você não consegue se conter. Mas a ansiedade, numa proporção boa, é bom também, é benéfico também. A questão é você estar nesse equilíbrio da proporção boa. E aí a gente tem que entender que a gente tem que se submeter a algumas coisas, algumas estratégias que podem nos ajudar com relação à ansiedade. A gente não vai impedir que ela venha sobre nós, não tem como. Não tem como impedir que a ansiedade venha sobre nós. Ela vem, é igual os pensamentos. Tem como você impedir que, se eu falar para você que não pense no elefante rosa, você vai, pensou agora, não é? Eles vêm, os pensamentos vêm, as preocupações vêm, faz parte da nossa vida, são contas para pagar, são compromissos que assumimos, né? Se você precisa, professor, precisa preparar uma aula, é uma pauta que tem que ser preparada para aquela aula. Se você é um escritor, é um livro, é o tempo que você precisa estar o tempo todo ali, né? Fazendo uma boa gestão desse tempo, seja o que for, a preocupação vem. Agora, o que eu tenho que fazer com ela? Exatamente isso. É onde nós temos ferramentas para poder administrar melhor o tempo, é onde nós usamos, né, estratégias de ter rotinas, de ter agenda, de ter prioridades. Então, tudo isso, né, a gente vai trazendo para nos ajudar nessa administração da ansiedade. Mas o que nós temos visto na maioria das vezes são pessoas que não estão lidando com esta ansiedade. Elas estão simplesmente querendo fechar os olhos, dormir até mais tarde, para poder esquecer de um problema ou de uma situação que precisa ser resolvida, mas como tem trazido tanta ansiedade, ela prefere fechar os olhos com relação a isso. Se esconder, fuga, viajar, fazer qualquer outra coisa, ficar à frente de uma televisão, de uma internet, de um celular, mas não resolver aquela questão que precisa ser resolvida. E vai ali, a ansiedade vai sendo alimentada, né? Hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e que vai se tornando transtornos, né, para a vida da pessoa, e doenças que vão se internalizando e depois externalizando, se tornando externas no corpo, na vida da pessoa. Mas nós precisamos entender que nós temos que levar a pessoa certa às nossas ansiedades. E mais uma vez, a luz da palavra de Deus, da Bíblia, ela nos traz uma direção muito clara daquilo que precisamos fazer. E deixa eu te falar, se você aprender isso, gente, eu falo de carteirinha, é bom demais quando a gente aprende o lugar certo. Lá em 1 Pedro 5:7, se eu não me engano, diz assim: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Olha, a gente já tem uma direção em quem a gente deve lançar, para quem a gente deve jogar essa bola, para quem a gente deve transferir, qual vai ser o próximo passo. Vai ser para Deus. E aí ele fala, porque Ele tem cuidado de nós, quando nós passamos a acreditar no cuidado de Deus como Pai,
que nos ama, que nunca vai nos abandonar, um Pai que nunca vai nos ferir, um Pai que nunca vai nos desprezar, esse Pai que talvez você nunca teve, mas acreditando que agora esse Pai que você conheceu, o seu Salvador, mas além de Salvador, Ele é seu Senhor, Ele vai te ajudar. E aí a Bíblia diz lá em Mateus 6, Mateus 6, 25, ele vai relatando ali Jesus ensinando ali no Sermão do Monte aos seus discípulos e àquela multidão. Jesus ensinando a lidar com as preocupações. Porque que são ansiedades nada mais, nada menos que preocupações. Você se preocupar, né? Algo antes, você nem sabe se aquilo ali, se vai dar nisso ou naquilo, aquilo mais, aí vem a preocupação, vem os pensamentos, vem um monte de coisa, você começa a visualizar, a formar coisas em sua mente, obscuras muitas vezes, que não é a realidade, porque você não conhece, não sabe o que vai ser ali na frente. E aí Jesus começa falando sobre esse tema também, um dos temas ali no Sermão do Monte, que é sobre ansiedade. Porque isso é algo que faz parte das nossas vidas, gente. Faz parte do ser humano, não tem como você tirar a ansiedade. Como seria bom se pudéssemos arrancá-las de nós e não nos preocuparmos com nada. Mas nós podemos aprender como lidar com ela no nosso dia a dia. E ele diz assim: não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo com que haveis de vestir. E aí ele faz o que? Ele direciona o nosso olhar. Ele fala assim: ei, para de olhar para esse problema e olha para o outro lado. Olhe as aves dos céus. Elas não têm preocupação em semear para poder colher. Não tem esse tipo de preocupação. Por quê? Porque o seu Pai, eu as alimento. Ele diz isso. Aí ele fala novamente: olhe agora para as flores do campo. Olha, tira esse olhar, seu olhar desse problema que você está focando ele demais, e agora passe a olhar as flores do campo. Você está vendo como elas são lindas? E são, gente, como são lindas. Os pássaros e as aves dos céus. Eu tenho uma calopsita aqui, que canta um monte de música que a gente ensina. Coisa mais linda. Ele. E eu admiro, todo amarelinho, bochechinha aqui, pertinho, né? Da orelhinha. Laranjinha, olhão preto, cinza, com os brancos. Coisa mais linda. Aí o Senhor manda a gente olhar para as aves, o Senhor manda a gente olhar para as flores, que é a coisa mais linda, as flores. Olha só a beleza. Aí ele fala assim: nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria e esplendor, se vestiu com todos os costureiros que ele tinha, com tudo que ele tinha, com toda a pompa que ele tinha. Ele se vestiu como essas flores. Que amanhã, daqui a pouco ela morre, nasce, murcha, morre. Aí ele falou assim: eu vou vestir vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou vestir vocês. Isso quer dizer que o Senhor fala para a gente não trabalhar? Não vamos confundir as coisas, não tem nada a ver. Ele está falando sobre preocupação, sobre aquele que tá o tempo todo ali, não relaxa, não descansa, não confia, né? E aí ele diz: eu vou cuidar de vocês. Então ele manda a gente observar. Aí ele diz: são aqueles que não confiam em mim, que não descansam em mim, é que vivem atrás dessas coisas. E aí? Você confia, tem confiado em Deus como seu Pai que cuida de você? Então por que você está preocupado? Tem alguma coisa errada aí que não está batendo, né? Porque se você confia nesse Deus que cuida de você,
como Ele cuida das aves, como Ele cuida das flores, você não precisa viver preocupado. Essa sua preocupação você pode entregar a Ele. Como diz lá, 1 Pedro 5,7, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Pronto. Aí Ele fala, ei, eu vou cuidar, você não pode fazer nada. São aqueles que não acreditam em mim que vivem preocupados assim, que vivem buscando isso, que vivem atrás disso. Aí Ele, no 33, Ele diz, buscai, primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Então, que tal? Comece a buscar ao Senhor, ao reino dEle. Priorize isso na sua vida, priorize Deus na sua vida, priorize obedecê-lo, priorize fazer a vontade dEle, priorize buscar a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vai ser o melhor para você. E aí, Ele diz, olha, você só precisa fazer isso, porque o vosso Pai, Ele sabe que você precisa de cada uma dessas coisas. Ele sabe que você precisa de comer, de beber, de vestir. Ele sabe das suas necessidades. E Ele diz, se você buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar, descanse. E eu quero finalizar falando sobre Filipenses 4. Filipenses 4, 6, diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, as vossas preocupações, as vossas ansiedades colocadas diante de Deus. Como? Por meio da oração, da súplica e de ações de graças. Chegue-se a Deus com suas preocupações, com seus temores, com seus medos, sabe? Com os anseios do seu coração, com seus sonhos, com seus objetivos, com seus planejamentos, com seus não planejamentos. Coloque diante de Deus. Ele está cuidando de você, Ele cuida de nós. Aprenda a colocar diante do Senhor e Ele vai te trazer direções. Aprenda a ter uma agenda, né? A ter rotinas, isso vai ajudar. O que você precisa fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto naquele dia. Antes de dormir, anote. Sabe, vai trabalhando essa gestão do tempo na sua vida para que você possa saber lidar com as suas preocupações. Você precisa ter uma gestão do tempo, porque se você viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai te levar mesmo para o fracasso, para o fundo do poço. Então aprenda a gerir seu tempo. Eu ajudo muitas pessoas a gerir seu tempo ali, né, na psicanálise, porque é uma forma que nós temos, né, de saber o que é valor, o que é prioridade. E, acima de tudo, colocar diante de Deus. Seu tempo a sós com Deus é imprescindível para sua ansiedade ser aplacada. Todos os dias, coloque diante de Deus as suas ansiedades, crendo que Ele tem cuidado de você. Se esse vídeo foi bom para você, envie para outras pessoas, deixe o seu like, me siga ali no Instagram, me siga no YouTube, acione o sininho ali e a gente vai estar juntos aí, aprendendo mais coisas